E olha, ainda falando dessa repercussão que o Constantino mencionou, né, de reação até de veículos alinhados ao governo, o Estadão avalia que o governo Lula estaria usando a tragédia no Rio Grande do Sul como ato político. Um editorial do jornal foi publicado na edição de hoje e traz o título A Indecente Exploração Política da Tragédia no Rio Grande do Sul. Esse texto, editorial do Estadão, critica a criação do Ministério da Reconstrução e a nomeação de Paulo Pimenta e diz que Lula, abro aspas, transformou o anúncio do auxílio federal aos gaúchos em ato de campanha e fez do tal Ministério Extraordinário um palanque político para si e para seu ministro da propaganda. Fecho aspas, é dessa forma que o Estadão se refere ao Paulo Pimenta. Já na Globo News, a jornalista Natuza Neri disse ter a informação de que Paulo Pimenta não queria assumir o Ministério Extraordinário. Veja aí. Antes de fazer a pergunta para você, eu queria dividir uma apuração. Pimenta não queria. Ele não queria deixar a SECOM. Mas diante de uma oferta como essa, ele sendo gaúcho, ele não tinha como dizer não. Ele tentou ficar com os dois cargos. Mas se fosse para escolher, quer dizer, se dependesse dele, ele preferia continuar no comando da SECOM. Então eu acho que ele não teve tanta alternativa assim. Acho que se não quisesse, evidente, o Lula não ia obrigá-lo. Mas diante de uma missão dessa, para o estado dele, né, para uma base que também é parcialmente dele, ele não tinha como não ir. Estarei aqui com o Rodrigo Constantino, com o Coronel Gerson Gomes e uma participação especial, Fernão Lara Mesquita, com a gente na segunda-feira também. O Constantino, mesmo nesse cenário constrangedor, né, com os veículos que tradicionalmente o apoiam ficando constrangidos, né, em dourar a pílula para essa situação, né, para essa nomeação do ministro, para o uso político todo da tragédia, né, esboçando ainda que alguns mais tímidos, alguns com mais dificuldade, outros menos, mas até a parcela alinhada da imprensa começa a criticar, mas mesmo assim o governo parece que vai dobrar a aposta, né? Como a gente falou na notícia anterior, o Lula já vai fazer uma outra viagem semana que vem, então parece que mesmo com essa reação no próprio entorno dele, a situação tá direcionada, né? Ele não tem volta, né? Porque me parece que o PT não liga mais para a opinião pública, e para a opinião publicada eles ligam, tanto que cooptaram os velhos veículos da imprensa, que estão corrompidos do ponto de vista moral, pelo menos, né? Eles ainda ligam para isso, porque sabem que tem algum efeito ali no sistema, mas o projeto do PT é um projeto de poder totalitário. O sistema o sistema podre, carcomido, esse centrão fisiológico, que são os despachantes dos donos do poder, fizeram uma aliança instável com o PT porque tinha que ser o Lula. Tinham que tirá-lo da cadeia e colocá-lo no Palácio do Planalto para impedir o Bolsonaro. Tentaram produzir ali uns 37 nomes de terceira via, nenhum vingou, né? Então, é uma aliança instável. E um sabe que não pode confiar no outro, porque o Dirceu não está para brincadeira. O Dirceu mira na Venezuela. Esse pessoal tucano, digamos assim, eles não querem Venezuela, eles querem manter o que sempre foi, e para isso precisavam extirpar o bolsonarismo do comando, né? Agora, em primeiro lugar, eu vou pedir ao Manuel aqui em público, né, um aumentinho de insalubridade, porque a produção tem feito eu assistir mais Globo News do que eu assisti no mês inteiro. Eu entendo que é necessário mostrar, são os ossos do ofício, mas é dureza, hein? Fica a minha recomendação para a nossa audiência. Eu tenho certeza que a nossa audiência qualificada já segue à risca isso. Não percam tempo com o Globo News. O nível desses comentaristas, dos analistas, é um negócio sofrível. É impressionante, virou fofoquinha, virou bajulação, virou cheio de dedos. Eu quase fiquei com pena outro dia, mas eu lembro o papelão que a Globo News vem fazendo contra o Brasil e a pena passou rapidinho. Mas a André Sadi, ela estava basicamente fazendo uma pergunta retórica para criticar essa politização do Lula na desgraça, falando assim, ainda é permitido criticar o governo aqui? Né? Era quase alguma coisa assim, está todo mundo vendo, né, que na Globo cabeças podem rolar se você começar a falar a verdade. Hoje em dia é a forma até que eu adotei para educar meus filhos. Mas, ó, se continuar mentindo, se pegar mais uma vez na mentira, né, vai virar um jornalista da Globo. É um negócio assim,
feio, né? Virou uma coisa pejorativa. É horroroso o que eles estão fazendo. Dá pena, eu fui colunista do jornal O Globo 6 anos. É um negócio muito patético, né? Ninguém é dono da verdade, a pessoa tem direito de discordar aqui e ali, mas isso é indefensável. Essa turma, a cartinha do Lula por empresários para salvar a democracia brasileira, com um bajulador do Maduro, com um sujeito que defende o modelo cubano a vida inteira. Então, isso está pegando muito mal. E no caso de uma desgraça que é comovente, que é um cenário de devastação total, de guerra, esse uso abjeto político, essa politicagem em cima de cadáveres, isso é um negócio muito, muito fora de qualquer limite do aceitável, e isso vai ter consequências, Brown. Agora, eles, como você colocou na premissa, eles não ligam muito não, porque eu acho que eles estão contando que no Brasil não vai ter mais necessidade de agradar eleitores.